Falar de segregação nos Estados Unidos, nós temos que falar de um indivíduo, de um dramaturgo chamado Thomas D. Rice, que ele vai ser conhecido como Jim Crow, né? E ele vai ser o responsável por uma técnica, se é que pode dizer assim, por um estilo de dramaturgia, que era pintando o rosto de preto, rasgando as roupas e imitando negros, né? Ridicularizando a cultura negra, o povo negro, certo? Que era chamado esse estilo, essa técnica, enfim, de blackface, tá? Ele pintava o rosto de negro, rasgava as roupas, né, botava as roupas bem esfarrapadas e nas suas apresentações ele ridicularizava, ironizava, né, deturpava a cultura negra e o próprio negro em si, beleza? Então assim, gente, por que eu falei de um dramaturgo, Jim Crow, ou Jim Corvo, né? Por que eu falei desse cara se eu estou falando da segregação racial nos Estados Unidos? Vamos lá, gente. Gente, o pacote de leis que vai dar origem à segregação racial nos Estados Unidos, que só vai acabar em 1964, é o pacote de lei chamado Leis Jim Crow, certo? Que estabelece a segregação racial entre as pessoas de cor branca e de cor negra, ok? Pois é. Então, o pacote de medidas, né, que vão ser instituídas, né, para separar as pessoas tem o nome de Jim Crow. Então assim, gente, esse personagem que só tinha um intuito que era deturpar, diminuir, perseguir a cultura negra e os negros, né, vai dar nome a esse pacote de leis, né? Isso em 1876, ok? Então, gente, nós vamos ter aí esse pacote de medidas, né? Esse pacote de leis aí que visam a segregação, que o único objetivo é separar as pessoas pela cor, segregar de fato o país, separar de fato o país, né? Que são essas leis Jim Crow de 1876, beleza, gente? Só que depois, gente, dessa institucionalização da segregação, nós vamos ter aí algumas situações que vão agravar, né, a essas medidas, ou seja, vão cada vez mais dar força a essas medidas segregacionistas, certo? Como, por exemplo, o caso Plessy vs Ferguson, né, de 1896, galera. É engraçado um pouco a história, eu vou fazer um vídeo exclusivamente contando essa história, beleza? Mas aqui no caso eu vou me deter somente a um resumo, certo? Então, gente, em 1896, no estado da Louisiana, nós vamos ter aí uma lei que ela vai ser conhecida como Lei dos Carros Separados, né? Ou seja, eram os veículos, né, separados para brancos e para negros. Isso para ser mais implementado no transporte público e nos trens, ok? Então o que acontece? Nós vamos ter aí essa lei que não precisa dizer muito que ela é segregacionista, a gente já vê, né? Só do escutar a Lei dos Carros Separados e a gente já começa a entender para onde vai aí a dinâmica dessa lei, né? E aí, gente, nós vamos ter o Comitê dos Cidadãos, né, do estado da Louisiana ali, vão ficar revoltados com essa lei dos carros separados, dos veículos separados, e vão entrar com ações de classe, que são como ações populares, né, contra essa legislação. Beleza. Essa associação, ela escolhe a dedo um indivíduo, ela escolhe ali de propósito um indivíduo chamado Plessy, certo? Que é branco, mas tem umas feições negroides, certo? Para comprar um ticket, ir lá na estação de trem, comprar um ticket para a parte dos brancos, né? E adentrar, né, nessa parte dos brancos, né? E lembrando, ele, para nós aqui, ele é considerado branco, frente à cultura americana, né? Que é o negro, aquele negro mesmo, né? E o branco, branco mesmo, né? Enfim. E o Plessy, ele tem uma feição de negro, ele é moreno, só que ele é mais para branco do que para negro, mas ele é considerado como negro, porque nos Estados Unidos você pode ser branco, mas tem, aliás, principalmente nessa época, você pode ser branco, tem um sangue negro, tem uma mistura, você não é igual. Você não é igual o branco que é relacionado com o branco. Ponto. Resumindo a história. O Plessy foi de propósito comprar esse ticket e tal, se recusou a sair do vagão quando o inspetor do vagão viu, né, que ele era negro e estava ali, perguntou para ele, você é o quê? Você é branco ou é negro? Aí o Plessy disse, não, sou negro. Eu sou negro, né? Então convidou ele a se retirar, né? E ele não saiu. Enfim, acabou que saiu com a polícia e tudo tal, tranquilo. Fomos ao julgamento. No julgamento, o Plessy perde, né, esse caso. Ele perde essa batalha jurídica. E aí, gente, é estabelecido como um ato constitucional baseado na 14ª emenda, né, dos Estados Unidos, que é justamente a emenda que vem depois da emenda da abolição dos escravos, né, é a emenda da igualdade, né, entre as pessoas. E aí vem a máxima, né, ali no desfecho da batalha jurídica, né, de Plessy vs Ferguson, vem a máxima, né, separados mais iguais.
Então, gente, quando vem essa decisão jurídica, separado mais iguais, somente justifica a questão da separação de cor, né? Justifica cada vez mais, embasa legislativamente falando, né? Só dá mais respaldo legislativo para a separação entre raças. E é por isso que essa decisão ela agrava cada vez mais a situação e essa política segregacionista. Ela complica cada vez mais para quem buscava a luta por igualdade. Né? Ela faz justificar cada vez mais a lei da segregação, né? Essa decisão de separados mais iguais. Então, gente, esse desfecho jurídico aí do caso Please, né, de 1896, ele traz aí essa frase medonha, né, de separados mais iguais, né, e acaba sendo colocada como um símbolo da doutrina jurídica da lei constitucional dos Estados Unidos, né, que acabava justificando e permitindo a segregação racial, né, em todo o território nacional. E por isso que não só vai ser complicado a situação do negro na questão do período aí da segregação nos estados do Sul, mas em todos os estados dos Estados Unidos, ok? E o pior, embasado, vai ter aí o embasamento jurídico dentro da 14ª emenda, beleza? Que garantia a proteção dos direitos civis iguais a todos os cidadãos. Só que aí vem aquela coisa, vai para o lado da interpretação, beleza? Então, no momento que nós temos esse lado da interpretação, né, que é uma interpretação do branco para o negro, né, do branco para a situação atual institucionalizada, que é da segregação, vai ser uma situação a favor ao estado de separação, ao estado de segregação. Não é? Então, teve esse agravamento, né, da situação da segregação nos Estados Unidos. E aí, gente, nós só vamos ter a queda desses separados mais iguais com outra situação que vai aparecer, tá? Que vai ser da Brown, que vocês vão ver agora. Então, gente, eu estou trazendo aqui para vocês duas personagens, certo? Para a gente não saturar, né, o Martin Luther King, porque quando se fala de luta de direitos civis, só fala do Martin Luther King, e a gente acaba deixando outras pessoas de lado que também tiveram uma importância muito grande, certo? E aqui eu não estou diminuindo o Martin Luther King, não tem nem como diminuir o pastor, né, cara? Porque o cara é, enfim, fora de série. Mas assim, aqui eu vou trazer para vocês duas mulheres, gente, que são símbolo da luta contra a segregação, certo? E uma delas, de 11 anos, por sinal, vai derrubar em 1954 aquilo que eu disse agora há pouco sobre aquela lei, sobre a lei não, né? Sobre aquela decisão que foi colocada de separados, vírgula, mais iguais, né? Então, assim, gente, nós vamos ter a Linda Brown, certo? Linda Brown, gente, ela vai ser o símbolo do fim da segregação racial. E os pais dela e a associação contra a discriminação, né, e contra a segregação racial, lutando pelos direitos civis, que é a NAACP, né, vão levar o caso dela para a Suprema Corte, e a Suprema Corte vai identificar que aquela situação da Linda Brown é inconstitucional, ou seja, está errado o jeito que estão lidando com o desejo da menina e com a vontade da menina, certo? E o que a menina queria? O que a Linda Brown, de 11 anos, queria, que fez uma luta tão grande contra a segregação e derrubou a lei de segregação nas escolas, por exemplo, né? E essa expressão de separados mais iguais. O que ela fez, né? Gente, ela queria estudar. A Linda Brown, gente, queria estudar na escola da vizinhança. Só que a escola da vizinhança era só para brancos. E aí ela tinha que estudar numa escola muito longe da casa dela. Então, o desejo dela era estudar naquela escola que era próxima da casa dela, né? Que infelizmente era só para brancos. Os pais e a associação derrubaram e ela pôde estudar naquela escola, beleza? E isso, gente, parece uma coisa boba hoje para nós, mas é uma coisa altamente importante, porque ela conseguiu derrubar a segregação existente dentro das escolas e conseguiu derrubar também aquele entendimento, aquela expressão que dizia separados mais iguais. Ou seja, ok, temos a segregação, mas você também tem um ônibus para andar, você também tem a sua casa, tem o seu bairro, enfim, uma coisa muito cínica, né? Que era diferente. O branco sempre é de um jeito, como eu vou botar numa foto aqui que expressa muito isso, que é a foto dos bebedouros, né? Você vai ter um bebedouro todo bonitinho aqui pro branco, e pro negro uma bomba, né? Uma bomba para puxar água, né? Então, assim, quase identificando o negro como um animal, né? E a outra personagem que eu vou trazer para vocês aqui, gente, é a Rosa Parks, tá? Que, assim, gente, ela, uma mulher negra que sentou na frente, né? Sentou na parte da frente do ônibus, né? Que era destinada para brancos. O motorista deu sinal para ela levantar porque tinham brancos em pé, né? E ela estava no local onde um branco deveria sentar. E ela disse que não, levantava.
E aí o motorista saiu do canto dele, foi lá tentar forçar que ela saísse, ela não saiu. Né? Estou simplificando bem a história aqui, viu, gente? E aí ele foi lá no orelhão, chamou a polícia foi lá e levou ela para a delegacia para ela ser presa, porque ela estava quebrando a lei de segregação. Beleza? Então, assim, gente, em 1955, nós vamos ter aí um boicote, né, aos ônibus da linha de Montgomery. Né? Então, assim, vai ter esse boicote a partir do momento em que os negros percebem que aquele ato da Rosa Parks é um ato de protesto contra a segregação e entendem que a melhor atitude numa situação em que não visa a guerrilha ou a balbúrdia, depredação, é o que? É a ação pacífica, né? É a desobediência civil, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos quebrar tudo? Não. Vamos simplesmente deixar de andar nos ônibus de Montgomery, certo? E foi o que aconteceu. Então, gente, a companhia de ônibus, né, de Montgomery começou a ter uma perda de dinheiro muito grande, porque foram 381 dias, gente, né? 40 mil pessoas afro-americanas, né, deixaram de usar aquele transporte, né, aquele coletivo, né, aqueles ônibus. Né? Então provocou um déficit muito grande no sistema de transporte de Montgomery. Né? E aí, gente, em 1956, a Suprema Corte, né, dos Estados Unidos julgou inconstitucional também a segregação racial em transportes públicos. Né? E, gente, é importante dizer que junto com a Rosa Parks, quem estava do lado dela nessa luta era nada mais nada menos que Martin Luther King, com 26 anos. Né? Tinha 26 anos de idade só. E ele estava lá na luta, nesse boicote, beleza? Então, gente, quando você vai assistir um documentário como os da History, por exemplo, você vai ver que tinham pessoas que deixaram de usar os ônibus para manter esse protesto, né? E andavam em torno de quilômetros de distância da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas não pegavam os ônibus, né? E aí a companhia teve que ceder. A companhia teve que dizer, não, não dá certo, vamos fazer outro tipo de situação, porque essa daqui não dá certo para a gente continuar. Beleza? E aí, gente, em 1956, como já disse, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou como inconstitucional, e aí deu vitória, querendo ou não, para a população negra. Né? Então, gente, essa vitória levou aí à criação de uma nova legislação, tá? E a promulgação da Lei de Direitos Civis em 1964. Beleza, gente? Então, só para a gente botar como título de informação, essas leis segregacionistas, gente, chamadas Jim Crow, né, elas vão de 1877, certo? A 1964, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Se vocês estão vendo o meu abatida sempre que eu estou meio gripado, tá certo? Mas vamos melhorar aí, fazer mais vídeos para vocês. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá bom, negado? Então pega na mão do pai e vamos nessa.